Olá, aqui é a Laísa do canal Laísa Maverick. Hoje nós vamos falar sobre as 100 principais, 100 de muitas que tem. Eu acho que a vida toda é uma cilada, uma armadilha. Então hoje eu vou falar sobre as 100 ciladas mais comuns das nossas vidas. Eu vou falar de 20 formas para evitar essas ciladas e também vou falar das áreas principais que a gente cai em ciladas da vida. Então a primeira coisa que eu quero que você pense é que a vida é uma cilada em si. E essas ciladas, elas não são físicas. Por exemplo, se você está passando numa rua, você vê o buraco, você consegue desviar do buraco, porque nós somos criaturas muito visuais. Mas essas ciladas que eu vou falar hoje são ciladas psicológicas, são ciladas de ideologia, são vírus da mente que a gente cai, coisas de extremo que a gente generaliza às vezes. Então, eu vou passar por essas 100 ciladas, obviamente que não vai dar para eu falar muito sobre cada uma, senão esse texto vai ficar enorme. Esse script que eu fiz hoje, eu fiz com AI, então tenha paciência comigo, porque eu vou estar lendo muita coisa aqui, que eu passei tudo que eu pesquisei pro AI, ele resumiu, então tenha paciência comigo. E eu também dou com uma alergia hoje, eu tô espirrando pra caramba, então vamos ver como vai sair esse vídeo. Primeiramente, por quê, né? Eu acho que antes de explicar as ciladas da vida, vamos contemplar o porquê a gente precisa prestar atenção nas ciladas da vida. A primeira coisa que eu penso é o tempo, porque quando a gente cai em ciladas da vida, vamos pegar, por exemplo, uma cilada que é a principal cilada que eu tô no momento, que é a cilada da espiritualidade. É ir demais na espiritualidade e esquecer da realidade física. Essa cilada, esse buraco que eu caí, e não que não tenha sido útil, não tô descartando tudo que eu aprendi sobre a espiritualidade, mas foram 8 anos na minha vida, 8 anos que eu tô acordando, foi super útil tudo que eu aprendi, eu vou levar comigo pra vida, mas assim, não posso passar mais 8 anos da minha vida mergulhando em um tema só e ignorando todas as outras áreas da minha vida. A segunda coisa que eu penso é proteção pessoal, porque quando a gente conhece as armadilhas, quando a gente pesquisa sobre elas, quando a gente entende, a gente consegue evitar. E a gente consegue se proteger o nosso bem-estar físico, o nosso bem-estar emocional, o nosso bem-estar financeiro, que tudo, se você parar para pensar, só o fato da gente contemplar essas ciladas é dar um passo para trás e pensar aonde é que a gente está indo, aonde é que a gente vai entrar numa outra rua sem saída, onde a gente vai entrar num buraco. E é um ato de auto-amor, porque se a gente não parar para raciocinar nessa corrida do rato, esse vídeo que eu tô gravando hoje me lembra muito do vídeo que eu gravei falando que você é um rato no labirinto, que foi um vídeo que foi muito sucesso. Se você quiser dar uma olhadinha, procura aí no meu canal, acho que faz mais ou menos um ano que eu gravei, ou um pouquinho mais. Então, nesse vídeo de hoje, pensa que você é um ratinho no labirinto e tem várias ciladas, várias armadilhas dentro desse labirinto. Então, proteção pessoal, crescimento pessoal também, porque quando a gente consegue identificar essas armadilhas, a gente se permite aprender com esses erros pra gente não repetir eles, pra gente não entrar novamente naquela rua sem saída ou comer aquele queijo envenenado, e a gente pode aprender com essas experiências ao invés de ficar naquele loop, né, de ficar fazer um ratinho. O ratinho é um ratinho com fome, que ele comeu o queijo, ele foi preso, ele se machucou, aí ele conseguiu escapar, só que ele tá com fome de novo, aí ele vai lá e come o queijo, e aí ele cai na armadilha de novo, e ele fica naquele loop eterno. Então, crescimento pessoal. Tomada de decisões informadas é outra área, porque é esse passo para trás que eu falei para você. Quando a gente dá um passo para trás, a gente consegue dar o próximo passo para frente com consciência, porque muito do nosso comportamento é inconsciente. 95% do nosso comportamento esses passos são inconscientes. Então a gente tá andando ali, olha, muitas vezes correndo, então a gente não consegue pensar no que a gente tá fazendo. E quando a gente entende as armadilhas mais comuns, a gente consegue tomar decisões mais sábias e evitar os erros que são previsíveis, né? É muito fácil olhar isso na vida das pessoas. Sabe quando você conhece alguém, a pessoa, tipo, é muito religiosa, ela tá presa naquele negócio de céu e inferno, aí você fala, nossa, aquela pessoa ali tá presa na repressão sexual. É muito fácil ver nos outros, mas ver as nossas próprias prisões que a gente cria, as nossas próprias armadilhas psicológicas é muito mais difícil. Outra coisa é a resiliência, que é a nossa capacidade de reconhecer e superar essas armadilhas, porque ela vai fortalecer a gente. Então é ter essa resiliência de identificar que a gente caiu numa armadilha e voltar e não ficar se culpando. Então criar essa resiliência pra gente aprender e se preparar pra
ciladas futuras, porque a vida é feita, a vida em si é uma cilada, né? Se a gente for pensar, essa realidade aqui é um sonho. E a gente, quando acorda de um sonho de manhã, a gente olha, nossa, sonhei. Só que essa realidade é um sonho também, dá pra acordar dessa realidade. E como a gente tá nesse inconsciente, dando um passo atrás do outro, sem pensar onde é que a gente tá indo, quando a gente cria essa resiliência de, ok, a vida realmente cheia de várias armadilhas, deixa eu aprender ou cometer os erros mais rápido para aprender e desenvolver essa resiliência. Relacionamentos saudáveis, evitar as armadilhas nos relacionamentos ajuda a construir conexões mais fortes e significativas. Quando a gente cai... isso é pra mim. Muitos relacionamentos meus foram muito tóxicos, não que não tenha servido pra nada, mas puta que pariu. Foi uma armadilha que eu caí. Certas armadilhas duraram 4 anos que eu fiquei ali. Então, quando a gente consegue identificar essas armadilhas de padrões de relacionamentos, que muitas vezes são inconscientes, a gente consegue sair e consegue fazer conexões mais profundas com outras pessoas ou ter relacionamentos com mais qualidade. Sustentabilidade. Buscar soluções sustentáveis para evitar essas armadilhas ao longo da nossa vida promove uma vida mais equilibrada pra gente, promove mais sanidade. Então, sustentabilidade na nossa vida, pensar de uma forma sistêmica. Esse vídeo também é um outro vídeo que tem essa visão meta, que é ver a figura geral ao invés da gente cair só num pedacinho ali. Autoconhecimento, o fato de que a gente está refletindo sobre essas armadilhas potenciais, né? Talvez armadilhas que a gente nem esteja, mas armadilhas que estão vindo, permite que a gente se entenda melhor. E a gente está aqui para se entender, para se conhecer. O propósito da nossa vida é nos conhecer. Então, quanto mais a gente aprende, mais a gente cresce. E quanto mais a gente contempla quais são essas ciladas que estão vindo, que as outras pessoas estão caindo, que a gente não quer cair, a gente cresce como pessoa, a gente expande a nossa consciência. Prevenção de catástrofes. Reconhecer essas armadilhas pode evitar danos irreparáveis e preservar a nossa qualidade de vida. Porque muitas dessas armadilhas, eu tô falando aqui de armadilhas psicológicas, mas muitas delas geram danos físicos pra gente, danos emocionais, danos financeiros. Então, quando a gente consegue prever que tem um buraco na nossa frente que a gente vai cair, é muito mais fácil a gente desviar daquele buraco. Eficiência e sucesso, evitar as armadilhas melhora a eficiência em várias áreas da nossa vida e aumenta a nossa chance de sucesso pessoal e profissional. E último, qualidade de vida. A vida é uma dualidade do bem e do mal, e a gente tá sempre, esse pêndulo tá sempre indo para um lado e para o outro, são os extremos, né? Então ter esse equilíbrio de saber as ciladas e saber que a gente vai cair nas ciladas, mas conseguir voltar para o nosso centro. Olha, eu fui para a cilada da política, tô falando sobre política, virei ativista e blá, blá, deixa eu voltar para o meu centro. E lembrar que muitas vezes a gente entra nessas ciladas pra fugir da gente mesmo, que eu falei ali em cima que a gente tá aqui pra se conhecer, só que às vezes a gente propositalmente cai nessas ciladas, meio que uma distração pra fugir da gente, pra não enfrentar tudo isso que tem dentro da gente. Igual o Terence McKenna fala que a gente já foi à lua, a gente já explorou as profundezas do oceano, mas a gente tem medo de sentar com a gente e ir pra dentro, porque a gente sabe que é onde as contradições estão. Então, veja que a vida é feita de ciladas, né? Começa por aí. Então agora eu vou falar das áreas mais comuns que a gente tem as ciladas na nossa vida. A primeira é relacionamentos amorosos, que eu posso falar por experiência própria, igual eu falei, essas ciladas que eu já caí de 4 anos, de 2 anos, de 3 anos. E são ciladas assim que a gente se superestima, a gente fala, não, mas eu sei que o relacionamento, eu só vou ficar com essa pessoa, só vou ver. Aí de repente o buraco te sugou num relacionamento tóxico e de repente tem gente que tem até filho. De repente, 2 anos, 4 anos com a pessoa. Deixa eu ter um filho pra ver se melhora. Aí você se enfia mais, aí dê 2 filhos, 3 filhos. Aí você se vê naquela situação de puta que pariu. Olha, era só pra ter ficado com essa pessoa, dado uns beijos, e de repente eu caí nesse buraco. Então, relacionamentos amorosos, relacionamentos de família também. Vou incluir relacionamentos de uma forma geral aqui, porque
Até mesmo com a família, a gente quando tá nessa jornada de desenvolvimento pessoal, a gente começa a ser exposto a coisas que as pessoas da nossa família não estão sendo expostas, e aí gera uma exigência nossa maior da nossa família e querer trazer as pessoas para onde a gente tá, sendo que cada um tem seu caminho. Então, relacionamentos com familiares também, ou até mesmo com amizade, que é uma coisa, as pessoas que você coloca em volta de você refletem aonde é que você tá na sua vida. Então, quem são essas pessoas? Elas tomam álcool o tempo inteiro, elas não se importam com o desenvolvimento pessoal. E aí um amigo, só um amigo que você tem, um amigo próximo, se aquele amigo não tem hábitos alimentares saudáveis, não lê livros, não estuda para crescer como pessoa, desenvolvimento pessoal, para expandir a consciência, e não tem integridade, não tem moral, você vai se tornar normalizado aquele tipo de comportamento. Aí você vai começar a comer mal, não vai se exercitar, não vai se importar mais com desenvolvimento pessoal, com sucesso profissional e blá blá blá. Então, relacionamentos eu acredito que seja uma das principais. A segunda é comportamento criminal. É o famoso jeitinho brasileiro, dar uma gambiarra, uma pirataria ali, achando que ninguém tá sabendo, só eu sei. Só que a coisa mais importante que a gente tem é um relacionamento com a gente mesmo. Então, fazendo as coisas por baixo do pano, coisas erradas que fazem a gente danificar o nosso relacionamento com a gente mesmo, comportamento criminal no geral, assim, roubar, trapacear, passar a perna nos outros, dar um jeitinho ali pra tomar vantagem em cima de uma situação, eu acho que é uma das principais também, porque até mesmo, vamos supor que eu consegui meu sucesso através de passando a perna em outras pessoas, ou comportamento criminal, ou roubando, trapaceando, eventualmente aquilo vai me morder pelas costas, né? Igual a gente fala aqui no estado, bite you in the ass. E a gente sabe que no final, ninguém sabe, mas a gente sabe. A gente tá ali com a gente o tempo inteiro. O terceiro é violência física, que a gente sabe que não chega a lugar nenhum, ou até mesmo violência verbal, a gente sabe que isso não vai levar a gente a lugar nenhum, e a pessoa te bateu, eu vou bater de volta. Por que eu vou bater de volta? Porque meu comportamento é sobre mim. Então, violência verbal e violência física não leva a gente a lugar nenhum. E essa parte de violência física me lembra muito da dinâmica da espiral, porque quanto mais evoluída a pessoa mais ela consegue argumentar e entender o que a outra pessoa está falando e se comunicar de uma forma não violenta, e aí não precisa partir para agressão. Muitas pessoas que são agressivas, que são violentas, não têm a habilidade emocional de ter uma conversa civilizada e partem para agressão física ou verbal. Então, quanto mais a gente se aprimora como pessoa, mais a gente consegue ter uma comunicação civilizada. A quarta é religião e espiritualidade. A religião não preciso nem falar, né? Já conversou com uma pessoa que é super da ideologia da religião, é Deus acima de tudo, é inferno, você vai pro inferno, isso é certo, esse é aquele pensamento bem preto e branco, ou é isso ou é aquilo, ou bem ou mal, o céu ou o inferno. Você vai pro inferno, eu vou pro céu, isso tá certo, isso tá errado, tá escrito na Bíblia, isso tá errado na Bíblia. Então é aquele pensamento bem preto e branco, que não existe espaço ali para existir nada mais. Ou você é a melhor pessoa do mundo e vai pro céu, ou você é o diabo e é o pecador, né? E a gente sabe de muitas pessoas que estão presas na ideologia da religião e elas não conseguem enxergar mais nada além daquilo. Mas junto com religião eu coloquei espiritualidade, porque a espiritualidade virou a nova religião hoje em dia, né? Tanto que principalmente no Brasil, por ser um país muito religioso, muito da religião está enfiada dentro da espiritualidade, e aí fica o ego espiritual, a gente começa a se achar melhor que outras pessoas, a gente começa a se colocar num patamar superior e começa a colocar as pessoas num patamar inferior, e também essa trap que eu falei no último vídeo da espiritualidade, onde você vai tanto para a espiritualidade que você se desapega totalmente do material. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais pra frente também. Então, é o ego espiritual, basicamente. A quinta é finanças e investimentos, que é uma coisa que estamos na realidade. Eu vejo muitas pessoas deixando comentário aqui nos meus vídeos falando: Laísa, você não vê que o capitalismo não funciona e blá blá blá. Ou seja, a realidade é do jeito que é. Não adianta a gente ficar reclamando da economia, do presidente. Se a gente não aprender a gerenciar as nossas finanças e jogar o jogo, que a gente tá aqui num jogo, né? Esse labirinto que a gente tá é um jogo. Por isso que esses vídeos que eu gravo é pra gente estudar as regras do jogo. Antes de jogar o jogo, vamos ler as regras ao invés de simplesmente se jogar lá dentro do labirinto e falar: uhul, deixa eu adivinhar como tudo isso aqui funciona. Deixa eu sair desse labirinto, deixa eu contemplar o que as outras pessoas estão fazendo no labirinto. Elas estão felizes? Se elas não estão felizes, por que eu tô seguindo essas pessoas? Então, essa habilidade da gente jogar
o jogo da vida e entrar para a Matrix. Eu falei, para sair da Matrix, você precisa entrar na Matrix. E quando se trata de dinheiro, a gente não consegue ser quem a gente veio aqui para ser se a gente não tem dinheiro. Se a gente não tem a habilidade de acessar tal material, de fazer cursos, de ter experiências em outros países, se a gente não tem estabilidade financeira, a gente está em modo de sobrevivência. A gente é o rato que está faminto e ele vai aceitar qualquer coisa que esteja na frente dele, mesmo que seja envenenado, mesmo que o queijo esteja ali cheio de bolor, vai comer por quê? Porque aquele rato está desesperado por queijo. Quando a gente está em modo de sobrevivência, quando a gente não tem dinheiro, a gente toma decisões precipitadas, a gente não tem essa habilidade de dar um passo para trás e pensar em qual vai ser o próximo passo. Então, acho que esse daqui é o principal, porque quanto mais a gente estiver em modo de sobrevivência, menos a gente consegue pensar e contemplar. Você acha... você vai jogar um jogo aqui e esse jogo exige que você tenha uma casa, tenha um carro. Aí você se joga lá e fala, nossa, eu não tenho dinheiro pra jogar esse jogo. O jogo precisa de dinheiro, eu não tenho dinheiro. O que eu faço agora? Aí o rato sai fazendo várias coisas criminais, roubando de todo mundo, trapaceando, catando qualquer queijo que vê ali na frente, mesmo que esteja envenenado. Por quê? Porque aquele rato tá em modo de sobrevivência. Quando você tá em modo de sobrevivência, é necessário cuidar dos básicos. Por isso que eu falo, às vezes quando fica estudando muita espiritualidade ou fica fazendo coisas aleatórias na vida, volta pra essa parte de estabilidade financeira, que é uma coisa básica de sobrevivência do ser humano. Então, se você não se estabilizou financeiramente, não adianta, você vai cair em várias armadilhas. Todas essas armadilhas aqui que eu vou falar, você vai cair em todas elas porque você é o ratinho desesperado que não consegue pensar porque você tá com fome. Pensa que um leão que tá faminto ali, ele vai atacar qualquer coisa, ele não vai ter tempo para ficar contemplando a vida, deixa eu estudar sobre os Upanishads e blá blá blá, os leves de consciência. Não, se você precisa alimentar o seu corpo, você precisa alimentar o seu corpo. E como é que você alimenta o seu corpo? Tendo essas finanças em ordem. E investimento também. Eu vejo que grande parte de investimentos, até mesmo o gerenciamento das nossas finanças, é não só a gente aprender a fazer grana, mas aprender a multiplicar essa grana. Porque não adianta a gente ficar ali só fazendo e os planos futuros? Como é que eu vou me aposentar? Eu tô fazendo esse dinheiro que eu tô ganhando multiplicar? Porque eu acabo vendendo o meu futuro quando eu não me preparo financeiramente. Eu vendo o meu tempo no futuro para uma empresa, ou sei lá, eu me endividei tanto, eu comprei tantas coisas que eu não podia, que o resto da minha vida eu tenho que trabalhar. Então você vendeu o seu futuro. Essa parte é muito importante. A sexta é saúde física. Quando a gente não tem saúde física, pensa no rato que tá ali, ele tá gordo porque ele tá comendo um monte de coisa envenenada, ele tá intoxicado por causa de açúcar, por causa de um monte de coisa. O rato não consegue chegar a lugar nenhum porque às vezes começou a dar problema no cérebro, inflamação no corpo, a perna tá com problema nas juntas por conta da alimentação ruim. Então o rato que é gordo, ele não consegue ser perspicaz ali nesse labirinto da vida. Ele vai cair em várias ciladas. O rato tá fraco. Ele tá em modo de sobrevivência, ele tá fraco. Não se exercita, não come direito. É uma presa fácil dentro daquele labirinto, porque esse labirinto é cheio de ratos, né? Não só tem as armadilhas, mas tem pessoas, né? Outras pessoas dentro desse... Então, saúde física, pra mim, é igual a estabilidade financeira, é uma coisa principal. Vamos lá, saúde mental. Isso é extremamente importante também, e claro que a saúde mental vai vir depois da saúde física, né? Quando a gente tá bem, o nosso corpo tá bem, a gente consegue pensar melhor. E não o contrário, a gente sempre pensa que quando eu tiver mais estabilidade financeiramente, quando eu tiver melhor, eu começo a ir pra academia. E não, faça, já começa a cuidar do seu corpo, que começa tudo dali, do corpo. O rato que tá gordo, não tá em forma, ele vai se perder dentro desse labirinto. Saúde mental é muito importante. Se você não faz terapia, todas as pessoas que falam que não precisam de terapia são as pessoas que mais precisam de terapia. Então, se você não faz terapia, não faz um coach, não faz nada pra ajudar, o que é o papel de um coach ou de um terapeuta ou de cursos que você faz? É basicamente entender essas ciladas, para evitar essas ciladas, para você aprimorar o seu tempo, ter um tempo mais eficiente de vida. Pensa, se você parar para pensar quantos anos que a gente vai sobreviver, quantos anos que você já tem agora, como é que você vai navegar os próximos anos da sua vida. Se você não tem saúde mental, você não consegue dar aquele passo para trás, você não consegue respirar fundo. E dentro de saúde mental tá também meditação, de dar um passo para trás, deixa eu analisar a minha vida da terceira pessoa. Então, saúde mental é importantíssimo. Carreira e trabalho.
Carreira e trabalho é outra coisa que é primária, é fundamental, é necessário a gente olhar para nossa carreira. Se você trabalha com uma empresa, se é o tipo de pessoa que só reclama, você não gosta desse trabalho, começa a fazer a sua própria coisa. Não fica esperando a vida passar, ninguém vai trazer nada para você, só você que se salva. Definir o que é que você quer. Muitas pessoas que trabalham para empresas trabalham construindo o sonho de outras pessoas. Então, o que você quer para sua vida? O que você quer criar nessa realidade? Como é que você quer gerar valor para a humanidade, para a sociedade? Então, carreira e trabalho é importantíssimo. Tanto que eu vejo muitas pessoas na jornada da espiritualidade, aonde na verdade elas deveriam começar a olhar para a carreira delas. Deixa eu definir essas coisas aqui, depois eu começo a experimentar psicodélicos e mergulhar em outras realidades, porque eu preciso resolver essa realidade física que está aqui na minha frente agora. Educação. Não seja barato em relação à sua educação. Compre livros, faça cursos, invista, porque quando eu falo educação, não tô falando de você ir pra faculdade, eu tô falando de você ser autodidata, de você ir atrás, de fazer os cursos certos, de saber quais são as prioridades na sua vida. Educação é uma coisa básica. Eu vejo que muitas pessoas que vêm pra mim a mentoria individual, a primeira coisa que eu faço é um exercício de valores, pra saber onde é que a pessoa tá, pra onde é que ela tá indo, e são coisas assim, primárias. Se a gente não presta atenção nisso no começo, você passa ali anos da sua vida e os anos passarem e você nem percebeu que você entrou num buraco por 20 anos, às vezes 30 anos. Então, ter essa habilidade. E essas coisas, esse vídeo é muito importante porque quanto mais tempo passa, mais a gente fica preso nos padrões que a gente estava antes. Quanto mais pensa que um padrão é um carro passando numa estrada. E quanto mais você passa naquela estrada, mais a estrada se afunda e mais impossível fica para você em outras estradas. Aí o carro vai sempre... Então, quanto mais velho a gente fica, mais esse carro vai afundando no mesmo lugar que ele sempre passou e a gente fica preso ali num loop. Então, essa habilidade de pausar e ver e tipo falar que, nossa, eu já me afundei demais nesse buraco. Deixa eu começar a cavar a terra aqui para criar uma outra estrada. Educação é tudo. Educação no sentido da gente se conhecer, por que é que a gente está aqui, o que a gente está fazendo com a nossa vida. A 10ª é consumismo e materialismo, né? Achar que bens materiais vão te trazer felicidade, ou consumismo excessivo. A gente tá na realidade hoje que tem muitas ciladas da gente comprar o último iPhone do momento, aquela coisa da Balenciaga e todo mundo, a sandália, não sei o que lá, a bolsa da Gucci, e tá muita gente se perdendo em mostrar pros outros que tem... tanto que uma das maiores ciladas de finanças, né, no sentido assim, da gente tentar mostrar para os outros que a gente tem mais do que a gente realmente tem, é uma das maiores ciladas dentro do labirinto. Então esse consumismo, ele vem da gente querer mostrar uma imagem para as outras pessoas. O 11 é política. Muitas pessoas, raramente eu encontro alguém que não quer defender o partido político dele. Porque eu votei nele porque ele é o melhor e blá blá blá. Aí já começa aquela conversa que eu nem entro em conversa de política. Quando as pessoas começam a falar, eu falo. Eu não converso sobre política porque quando a pessoa tá começando a defender um lado, ela já tá errada. Porque você não consegue ver a figura geral se você tá nesse pensamento preto e branco. E pensa no número de pessoas que tá presa dentro dessa cilada, pensa nesse labirinto com um monte de rato, e os ratos idolatrando, o perfeito, que o Lula é perfeito, Bolsonaro, não sei o que lá. Eu sempre, eu gravei o último vídeo e a pessoa deixou um comentário lá, nossa, é isso mesmo? Você é contra o Bolsonaro? Aí eu respondi pra ele, de tudo que eu falei no vídeo, foi isso que você pegou? Aí você vê quanto que a pessoa tá presa naquela ideologia da política. Eu acho que é uma das maiores ciladas também nesse labirinto, armadilhas. 12 é tecnologia. Tecnologia no sentido da gente mergulhar no celular e esquecer que a gente aqui é um ser humano, a gente veio aqui para criar coisas e não para consumir o tempo inteiro, ficar ali preso na tecnologia e compra o último MacBook e compra o último relógio e começa a colocar tecnologia em tudo e fica perdido na tecnologia. A gente tá nessa realidade. Eu tô gravando um vídeo falando em um celular e olhando aqui no meu computador. Então, sim, precisamos de tecnologia, mas somos seres humanos. Máquinas biológicas, então saber quem é que está controlando essa máquina, a máquina que está controlando a gente ou a gente está controlando a máquina. Então muitas ciladas de videogame, de séries, de tudo, muitas distrações, muitas ciladas dentro desse campo aqui de tecnologia. E a próxima é mídias sociais, que está dentro de tecnologia também. O tempo que a gente passa nas mídias sociais e as pessoas estão sendo pagas para a gente ficar olhando coisa delas ali, postando com a bolsa. Tem gente que nem paga, não é?
Ai, bolsa da Gucci. Eu falei, a Gucci tá te pagando pra você postar essa bolsa? Não tá nem pagando a pessoa tá fazendo comercial de graça. Esse é o mundo que a gente tá. A pessoa tá fazendo comercial de graça no Instagram dela, sem a marca nem pagar ela. Mas é assim que as marcas ficam desse tamanho. E gente pobre que compra essas coisas, né? Se você for ver, gente rica não fica com essa necessidade de mostrar que tem, não. Então, assim, mídias sociais, a gente está afundado dentro das mídias sociais, videogame, Facebook, Instagram, e tentando manter essa nossa imagem. Tem gente que tem um Instagram que é meio famosinho, mas a pessoa não tá vendendo nada, nem é profissional, nem é nada, a pessoa tá ali só pelo ego dela, é uma trip do ego, né, que ela tá ali criando e postando todos os dias e posta a rotina dela, tipo, ela podia estar fazendo várias outras coisas, que é uma das maiores ciladas, né? Empreendedorismo, aprender sobre empreendedorismo, mas também saber o número de ciladas que existe no empreendedorismo. Por exemplo, se a gente falar do marketing, o tanto de cilada que tem. O marketing em si é um campo programado para ciladas. O marketing, ele é utilizado para manipular pessoas. O marketing em si é uma cilada, é um campo que é uma cilada. Empreendedorismo no sentido de todo mundo. Tem até um cara que eu sigo, Naval Ravikant, que ele dá conselhos sobre finanças. E ele falou que ele nunca vendeu um curso sobre finanças porque seria antiético e não profissional da parte dele, porque como ele está dando conselhos sobre finanças, é errado ele vender também curso sobre finanças, seria hipocrisia da parte dele. E eu vejo muita gente no Brasil vendendo aquele 6 em 7, vai ficar rico da noite pro dia. É tipo, a pessoa tá te vendendo uma cilada, você não vai ficar rico. Algumas pessoas, talvez 2% de quem fez o curso fique, mas assim, o tanto de marketing que tem de manipulação dentro ali do empreendedorismo, e pensar que antes as empresas estavam lá fora, agora as empresas estão no Instagram, estão no Facebook. Empreendedorismo no sentido de você cair nessa cilada de que vai ficar rico amanhã, esquema de pirâmide, tudo isso, tem muitas ciladas nesse campo. 15º é família e relacionamentos familiares, que eu tinha falado lá em cima, mas eu separei aqui também. Já falei sobre família, é uma das maiores ciladas também da gente querer pertencer à família e não poder ter sucesso, porque nossa família não teve sucesso. E principalmente no Brasil, as pessoas são tão misturadas ali dentro da família delas e falam, Senhor da glória, você já é um adulto, já tá na hora de você cortar o cordão umbilical com a sua família. A 16ª é hobbies e tempo livre. Como é que a gente utiliza esse tempo livre, esses hobbies nossos? O que a gente faz? Que muitas vezes são ciladas também. A gente acaba se perdendo em coisas, em sonhos que não tá trazendo nada pra gente. 17º é comunicação, que também comunicação não violenta é tudo, eu falei um pouquinho lá em cima. O nosso level de comunicação vai ditar a qualidade da nossa vida. Se a gente não consegue se comunicar direito, a gente vai sofrer, a gente vai cair em várias ciladas. É como, pensa que você tá nesse labirinto e você precisa perguntar como é que você chega em tal lugar. Só que você não consegue se comunicar direito, você é mal educado, é uma comunicação violenta, você não consegue chegar a lugar nenhum. Então, desenvolver essa habilidade de comunicação. Não só para você falar, mas para você entender o que as pessoas estão falando também. 18º é desenvolvimento pessoal, isso aqui nem precisa falar. O número de ciladas que tem nesse caminho de desenvolvimento pessoal, de pessoas vendendo curso, da gente achar que vai ficar, vai cura, né, que vai chegar um dia que a gente vai estar perfeito. Gestão de tempo, já faz 27 minutos que eu tô falando, meu Deus do céu. Gestão de tempo. Por conta de todas essas armadilhas, a gente acaba se perdendo, passando 4 horas passando 4 horas no Instagram. E aonde é que foi o nosso tempo? A nossa habilidade de bloquear o nosso celular. Eu tenho um aplicativo que bloqueia, chama Freedom, que bloqueia meu celular. No momento agora tá bloqueado. Eu entro no meu Instagram, no meu computador só, e como não é muito legal, eu acabo nem entrando muito. Então, assim, eu preciso vir aqui gravar vídeo, eu preciso fazer minhas pesquisas, eu preciso estudar, preciso fazer minha meditação, preciso ir pra academia. Se eu tô ali no celular o tempo inteiro, eu fico aquela energia da estagnação parada, sem fazer nada. Então, como é que a gente gerencia o nosso tempo? Porque tem muitas ciladas de pessoas, tem cientistas projetando para que o Instagram seja mais viciante ainda. Então, cair nessas ciladas é muito fácil, porque a gente tá no inconsciente, a gente faz uma coisa uma vez, é estranho, igual quando eu saí do meu Vipassana de 10 dias, eu peguei no meu celular e eu abri o meu Instagram e tinha um monte de gente tirando selfie. Falei, gente do céu, a raça humana parece um monte de macaquinho, ó, tô tirando foto, me dá fazendo assim, ó, igual macaco. Então, se a gente não consegue fazer o gerenciamento do nosso tempo, a gente vai cair em várias, acho que esse daqui é um dos mais importantes.
de foco, a nossa habilidade de focar no que a gente quer e não deixar o nosso foco ser... Qual que é o oposto de foco? É distração. Então, nessa gestão de tempo, muitas empresas lutando pelo nosso foco, pra gente estar distraído e cair ali. O último é autoimagem e ego. As ciladas que a gente cai, eu sempre falo, as pessoas, quando a gente não sabe qual que é a habilidade do nosso ego de passar perna na gente. Então nunca ache que você transcendeu o ego, não me identifico mais com o ego, já matei o ego tá sempre ali. O ego é a razão pela qual a gente experiencia essa realidade diferentemente. Então, as muitas ciladas que tem no ego, e pensa que tudo que eu tô falando aqui são ciladas psicológicas. Não é uma coisa que você consegue ver o buraco na sua frente. São trapaças que estão acontecendo no level psicológico, emocional ali. Então, traga atenção para isso. Agora eu vou mencionar, são 100 principais armadilhas. Algumas eu vou parar para falar, mas no geral eu vou só passar aqui porque não vou conseguir explicar cada uma. É muita coisa. E depois, no final desse vídeo, eu vou falar quais são as formas da gente evitar essas ciladas. Casar com a pessoa errada, ter filho com a pessoa errada, se envolver com um comportamento criminal, tornar-se fisicamente violento, esperar que gurus espirituais sejam perfeitos, que eu vejo que as pessoas que mais me odeiam são as pessoas que primeiro elas me colocam no pedestal, aí depois quando minha sombra começa a aparecer, ai que a Laís é isso, a Laís é aquilo, então eu nem gosto de pessoas que me chamam de perfeita, e tem essa não que eu seja um guru espiritual, mas tem essa ideia de que o guru espiritual vai ser perfeito e ninguém é perfeito, e a gente projeta isso nas pessoas. Acreditar que a iluminação, né, o processo de enlightenment, da gente se tornar mais iluminado, vai resolver todos os nossos problemas. Ai, porque ele é iluminado, mas ele ainda faz isso. Tem gente que atingiu a iluminação e ainda é viciado no celular. Então não espere que a iluminação vai responder todas as perguntas que você tem na sua vida, vai resolver todos os seus problemas. Enfatizar a espiritualidade muito cedo, que foi essa cilada que eu caí de 8 anos na espiritualidade sem desenvolver a minha vida aqui nesse campo material, né? Então, vê aonde é que você tá. Aqui, quando eu falo enfatizar a espiritualidade muito cedo, eu também tô falando de usar muitos psicodélicos muito cedo. Se você é novinho, está usando psicodélico, começa a estruturar a sua vida, esteja estável financeiramente, porque às vezes... Por que eu falo isso? Se você não desenvolver os básicos, se alimentar bem, dormir bem, se exercitar, ter sua carreira, estabilidade financeira, você vai tomar psicodélico e o psicodélico vai te falar, come fruta, come legumes, cuida do seu corpo. Então, se você quiser receber insights mais profundos da experiência psicodélica ou da espiritualidade, cuida dos básicos. Não adianta a gente começar a cuidar dos nossos levels de consciência, expandir a consciência, se nem dos básicos a gente não tá cuidando. Então, essa trap aqui é uma das ciladas principais. Buscar curas milagrosas da nova era. E aí vem os tratamentos alternativos. Esses dias a menina falou, porque a mesa radiônica tem resultados imediatos. Aí já, alerta vermelho, né? Alerta vermelho, nada tem resultado imediato. A gente sabe que é necessário trabalho duro aqui nessa vida. Então, prestar atenção, principalmente o pessoal da espiritualidade, dessas curas milagrosas momentâneas, né? Confiar que Deus resolverá seus problemas. Isso é uma coisa também que eu falei no meu último vídeo, de achar que, Deus cuida, Deus vai cuidar de mim, Deus tá orando por mim e tá nas mãos de Deus. Deus é você, quem faz as coisas é você. Não adianta a gente esperar Deus resolver as nossas coisas pra gente, né? Muitas pessoas religiosas ficam esperando Deus dar tudo pra elas. Se envolver em esquemas de enriquecimento rápido. Aqui a gente fala get rich quick schemes, né? Que é tipo esquema de pirâmide, ou esses cursos aí de você vai ficar 6 em 7, que você vai ficar rico do nada. Não tô falando que não funciona, talvez funcione para 2% das pessoas que aprendem sobre investimentos ali, day trading, essas coisas, criptomoeda, mas assim, não caia nessas ciladas. É uma das maiores ciladas da vida, achar que você vai enriquecer super rápido. Tanto que, se você for pegar de exemplo Warren Buffett, ele não é uma das pessoas melhores em investimento. O que ele fez foi que ele investiu desde que ele era... Eu acho que o primeiro investimento dele foi com 12 anos, que ele comprou as primeiras ações dele. 12 ou 9 anos, foi muito cedo. Então não foi que ele foi um investor inteligente. Investidor inteligente. É que ele investiu por muito tempo. E aí tem a acumulação, né, de bens quando vai passando os anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Então foi assim que ele acumulou a riqueza dele. Não cair nesses esquemas de pirâmide.
E no marketing, né, de hoje em dia. Pensar que pode se safar mentindo e trapaceando, pessoas que mentem, trapaceiam. Porque quando você mente, você tá mentindo pra você mesmo, né, não é pros outros. E trapacear, que eu vejo que foi uma coisa que me abriu muitos olhos quando eu vim aqui pros Estados Unidos. Tanto que aqui eu vi no Brasil que não funciona e eu falei, não, aqui eu só faço as coisas desde o começo, tem que estar tudo certo. Se não tiver certo no começo, significa que a fundação já tá podre. Então quando a gente começa a trapacear, roubar e mentir, a gente tá fazendo um desserviço pra gente mesmo, não é sobre os outros. Arrogância, humildade falsa, equivalência falsa, é da gente falar, somos todos iguais, pessoal do espírito, somos todos iguais. Aí quando a pessoa mostra uma parte da sombra, olha, vamos te retirar da comunidade, né? Todos somos iguais, mas até o momento em que convém pra mim. Aí depois te remove. Humildade falsa é outra coisa também da espiritualidade ou da vida, né, no geral, fingir que é humilde. Rejeitar um professor ou um ensinamento porque ele não é perfeito, né? As pessoas têm essa esperança de que eu seja perfeita, criam uma imagem de mim, aí a primeira sombra que aparece, a pessoa já fala, Laís é uma fraude. Não testar suas crenças e teorias da nova era. É aprender, olha, a mesa radiônica vai revolucionar minha vida, foi momentâneo ali, no momento já aconteceu, imediato, e aí você não testa depois para ver se aquele negócio funcionou ou não, você tá confiando ali, de olhos fechados e não tá testando. E eu falo, tudo que eu tô falando aqui nesse vídeo deve ser questionado. Vá ter a sua experiência direta, eu tô falando aqui da minha experiência, você precisa ter sua experiência direta, não fica acreditando no que os outros falam. E principalmente essas coisas de medicina alternativa, de tudo da espiritualidade, né? Que tem muita coisa que é balela e aí a pessoa fica frustrada e depois nem testa pra ver se funciona ou não. Esperar que o amor seja sempre doce e gentil. E amor mesmo, é disciplina. Pra mim, auto-amor é autodisciplina, é eu controlar meu tempo e é eu não deixar a minha criança interna tomar conta, comer doce todos os dias, porque não, preciso ter alguém para botar ordem aqui. Aqui a gente chama de tough love. É fazer as coisas que a gente precisa fazer, não achar que, porque não é gentil, porque não tá sendo no flow, no fluxo, é porque não tá certo. Amor, o que é realmente amor? Amor é a gente se amar pra gente conseguir se transcender e ajudar outras pessoas. Então não espere que amor seja doce e gentil. Oferecer conselhos não solicitados, daqui é pra Laísa, o número, porque eu sou uma coach, né, então todo mundo quer conselho, as pessoas não vão seguir, não estão pagando, então eu caio muito nisso nas minhas amizades, com familiares também, de começar a dar conselhos não solicitados, sendo que tem gente que paga pra eu dar conselho, então a gente vê que não adianta salvar os outros, não adianta levar a pessoa no topo da montanha, porque a gente escalou a montanha, se a gente carregar alguém, a pessoa não vai apreciar, ela não vai aprender o que ela precisa aprender, então eu acho que dentro de oferecer conselhos não solicitados é não salvar os outros. Empurrar ajuda espiritual para os outros. E começar a falar da espiritualidade como se a espiritualidade fosse a chave mágica que responde tudo na vida. Ou a religião, porque você não está rezando o suficiente. Não, cada pessoa tem várias formas de resolver vários problemas nessa realidade. Não adianta a gente não só empurrar a espiritualidade, mas empurrar as nossas crenças em outras pessoas. Agir de forma superior as pessoas que não praticam autoajuda, que é é o ego espiritual, não só o ego espiritual, mas não só o ego espiritual, mas no caminho do autodesenvolvimento, a gente acaba se sentindo superior a outras pessoas e a gente coloca essas pessoas para baixo, né? Essa é uma das piores ciladas. Agir previsões apocalípticas. Nossa, acho que dentro de previsões apocalípticas, eu não sei se eu incluí aqui também as teorias da conspiração. Tem tanta gente presa. Porque os microplásticos... Sim, existem os microplásticos, eles fazem bem com a gente, mas não adianta a gente viver uma vida com medo dos A vida tem que continuar, as coisas têm que continuar. Então, porque a Terra é plana e blá, blá, aí a pessoa entra naquilo. Os alienígenas que a gente viu, aí ela só pesquisa sobre alienígena. Aí você vê que essas ciladas, muitas vezes, é pra fugir de você mesmo. O que você fica estudando sobre alienígena? Igual teve uma época que eu tava estudando sonhos, aí eu anotava meus sonhos, aí comecei a perguntar, mas como é que isso tá me ajudando efetivamente aqui nessa realidade? Ou quando eu comecei a fazer sonhos lúcidos, eu acordava dentro do meu sonho, até que chegou num momento que eu comecei a praticar, eu comecei a fazer várias vezes e eu falei, mas pra que eu tô usando isso? Como é que isso vai ser útil na minha vida? E acaba sendo uma cilada pra eu não fazer o trabalho que tem que ser feito, né?
Aconselhamentos financeiros baseados no medo. Às vezes a gente pede conselho para as pessoas e as pessoas estão no medo e a gente segue o conselho das pessoas, ou a gente dá conselho baseado no medo também, a gente dá conselho para as outras pessoas baseado no nosso medo, na nossa escassez. Então, prestar muita atenção em aconselhamento financeiro, no geral. Iniciar muitos projetos de uma vez. A nossa habilidade de foco, ela não é super aprimorada, principalmente nessa realidade que a gente está super distraído. Então, focar em muitas coisas ao mesmo tempo é você planejar a sua falha, o seu fracasso, quando você foca em muitas coisas ao mesmo tempo e não tem o foco ali, o laser focus, né, que a gente fala, o laser do foco em uma coisa só, ou duas coisas, ou três coisas, você querer fazer 1001 coisas. Pensar que a vida é só um sonho ou uma imaginação. Eu falei, né? A vida realmente é um sonho, dá pra acordar desse sonho, mas a gente ficar falando, tudo isso é uma ilusão, isso daqui é um sonho, é praticamente a gente não querendo fazer o trabalho que tem que ser feito aqui nessa realidade física, e a gente usa isso como desculpa, que é uma cilada também. A meditação sem técnica rigorosa. A pessoa começa a meditação, mas ela nunca tem uma prática. Ela começa a fazer meditação, aí às vezes ela faz guiada, às vezes ela faz silenciosa, aí ela não segue. Não só ela não tem consistência, como ela não segue uma prática, igual eu sempre fiz a meditação silenciosa. Às vezes, raramente, esses dias eu queria dormir mais rápido, eu coloquei aquele Yoga Nidra, mas geralmente eu faço meditação silenciosa, eu sigo Do Nothing Technique, que é o que eu sigo. E eu faço todos os dias, sigo aquilo, 20 minutos, o resto da vida. Não fico mudando, aí agora eu vou tentar a meditação, como é que fala? Aquela Transcendental Meditation, aí eu começo a tentar outra, aí fica pulando de uma para outra. Pega uma coisa só e segue naquilo. Trabalhar para um empregador com promessa de lucros futuros. Essa daqui é uma das maiores ciladas, eu acho, da realidade. É trabalhar para uma empresa achando que, porque meu chefe gosta de mim, mais pra frente ele vai me recompensar, porque ele é uma pessoa boa e blá blá. O famoso ratinho de laboratório ali, né, dentro do cubículo, que fica trabalhando e não pensa que o trabalhador tá pouco se fodendo pra ele. O trabalhador tá interessado em dinheiro, porque o trabalhador também é um rato dentro do labirinto, né? Prometer mais do que você pode cumprir. Ser falso para conseguir o que quer. Não fazer a devida diligência. Diligência é basicamente analisar a sua vida e ver o que precisa ser feito, ao invés de só ficar fazendo as coisas aleatoriamente. Pensar que coisas materiais vão te trazer felicidade. Seguir as modinhas do momento, as tendências mais populares. Porque tá na moda isso, tá na moda aquilo, todo mundo tem um desse, eu também quero ter. Não fazer exames de saúde regulares. Manter todo o dinheiro em um banco. Manter o dinheiro na poupança, achando que a poupança vai te pagar vai te pagar uma... Como é que eu falo, né? Lucro. Achar que só colocar o dinheiro na poupança... aqui tem um ditado que chama Savers are losers. As pessoas que estão economizando dinheiro, que estão salvando dinheiro ali dentro da poupança, são perdedores porque dava para você estar investindo em várias coisas. Aí vai exigir que você entenda sobre investimento e mergulhe na área de finanças, que eu falei que é uma das coisas primordiais aqui. Emprestar dinheiro a amigos e familiares, fazer negócios com amigos e familiares, resistir à prisão ou fugir da polícia, ter animais de estimações exóticos, captura de audiência para influenciadores, é ficar ali, igual eu tive uma mentoria esses dias, a pessoa, porque não tem muitos seguidores, eu falo, não se apegue aos seguidores, né? O Seth Godin, que é um cara que fala sobre marketing, ele fala que a gente precisa de 1000 fãs que vão pagar a gente. A gente não precisa de 15 mil, 20 mil, 1 milhão de pessoas seguindo a gente. É porque hoje em dia, acho que a gente vê seguidores como a pessoa que tem 1 milhão de seguidores está ganhando bem. Mas assim, não se perca em seguidores, se perca em colocar a sua se perca não. Invista em colocar a sua palavra no mundo, a sua verdade no mundo, a servir o mundo, a ajudar realmente as pessoas. E veja que muitas pessoas não criam, né, também a página delas ou não postam porque estão ligando porque as pessoas falam, os amigos falam, a família fala. E as pessoas que vão te deixar rico são pessoas desconhecidas, são pessoas que você nem conhece pessoalmente, elas vão pagar pelo seu serviço e vão pagar muito bem. Então não se perder em vida de influenciadores também, não só sendo um influenciador, mas seguindo influenciadores. Perseguir cliques, likes e visualizações, que é outra, achar que aquilo ali é a dopamina, né, na verdade, é um vício, que a gente posta ali, aí recebe os likes e dentro da gente parece que a gente tá fazendo algo, mas no final nem dinheiro a gente não ganhou, não vendeu nada e só dopamina, né, ali é como se a gente estivesse masturbando com esses cliques, esses likes e essas visualizações.
cair em ciladas de pessoas carismáticas e ficar idolatrando aquela pessoa, ficar apaixonado por aquela pessoa, pelo carisma da pessoa, quando a pessoa, na verdade, é lobo em pele de cordeiro. Levar credenciais e títulos muito a sério. Ai, porque eu fiz a faculdade disso, mestrado daquilo, PhD daquilo, e a pessoa é o eterno estudante, a pessoa nem tá ganhando dinheiro. Geralmente, esses dias alguém me falou, fazendo pós nisso, mestrado naquilo. Eu falei, seu trabalho exigiu? Não, eu tô fazendo porque eu quero. Assim, sim, você quer aprender? Quer, mas aquilo tá te pagando mais dinheiro? E tem gente que fica nessa... É a síndrome do Peter Pan, né? Eu acho que aqui a gente fala síndrome do eterno estudante. A pessoa fica estudando e pegando e certificados e diplomas e ela leva aquilo tão a sério, mas no final não tá ganhando mais dinheiro, ela não tá tendo mais tempo e na verdade acaba sendo uma distração, porque se você tá estudando, parece que você tá fazendo alguma coisa. E a gente tá hoje no mundo dos autodidatas, né? Tanto que o Elon Musk falou, eu não exijo eu não estudei em Harvard, mas eu contrato pessoas que estudaram em Harvard. E ele também fala que ele contrata pessoas que não têm... eu não sei se foi ele que falou, mas basicamente assim, a gente leva muito a sério o diploma, essas coisas, quando na verdade a gente está no mundo de autodidata, que se você tiver a habilidade, né, a eficácia de aprender como AI funciona, tudo, a internet, tecnologia no geral, não... Todos esses diplomas a gente usa para limpar a bunda, né, enfim, que o meu foi assim que eu usei. Estudar para obter boas notas ao invés de realmente entender o que está sendo falado. Isso a gente foi ensinado, a gente foi domesticado a fazer as coisas por notas ao invés de realmente entender o assunto. A gente só quer passar na prova sem realmente entender. E isso desde do colegial até a faculdade a gente faz por notas, não para entender. Arrumar jeitinho brasileiro, né? Cortar caminho no trabalho, né? Dessa jornada de empreendimento, achar que alguma coisa assim vai ser uma pílula mágica e você tentar cortar caminho, né? No geral, de tentar trapacear, de tentar fazer alguma coisa que achar que aquilo vai resolver em um mês, você vai ficar rico. Confiar em vendedores e anúncios, que é marketing, né? No geral. Cair em modinha e cultura pop. Tentar impressionar os outros, que eu acho que é uma das maiores ciladas da gente nessa humanidade, é tentar impressionar os outros ao invés de realmente olhar pra gente e ver o que eu tô fazendo, o que eu acho do que eu tô fazendo. É ancorar a nossa autoestima em outras pessoas, né? O que fulano vai pensar de mim, que eu quero comprar essa sandália porque fulano vai pensar blá blá blá. Comunicação violenta, quando a gente não consegue se comunicar, a gente não chega a lugar nenhum. Assumir a nossa responsabilidade na nossa comunicação, trabalhar demais, trabalhar duro, trabalhar árduo, do ponto que você é aquele rato que trabalha tanto que você nem tem tempo de pensar no que você está fazendo. Aproveitar promoções e brindes, que isso daí é uma cilada, a gente sabe, né? Tentar prever o futuro. Se você parar para pensar, tudo que a gente faz para manipular a realidade é porque a gente está tentando manipular para prever o nosso futuro, para estar num lugar de segurança. E a verdade é que a segurança não existe. Então, ficar tentando prever o futuro, ir para cartomante, tudo... Não, esses dias me deu um alívio tão grande. Eu falei, gente, graças a Deus a minha vida depende de mim. Eu sei que meu futuro vai ser bom porque eu tô investindo em mim, eu tô fazendo o que tem que ser feito. Cai aquele alívio, assim, que o futuro não é aquela coisa incerta, inesperada. Sim, tem um mistério ali, tem. Mas no final vai acontecer o que eu quero que aconteça de acordo com as coisas que eu faço hoje. Ficar mandando muitas mensagens, ficar o tempo inteiro, WhatsApp e mensagem, e aí você vê o tempo que você passa no WhatsApp, 2 horas por dia, e fala, nossa, eu podia estar lendo um livro, eu podia estar fazendo várias coisas. Perder a calma, típico, né, clichê. Subestimar o tamanho e escopo dos projetos, que é aquilo lá, você criar um business e querer que o negócio seja... Um ano assim já, uau, resolveu tudo, tá tudo maravilhoso. Não, demora de 5 a 10 anos. Não ache, né, aquela ingenuidade, aquela inocência de achar que você vai começar um business, o negócio já vai triunfar. E faltar planejamento também, né, subestimar o trabalho que é exigido para fazer uns projetos pra gente de tudo, não só projetos profissionais, mas projetos financeiros, projetos pessoais, levam tempo. Falar coisas que vão custar muito pra gente mais pra frente. Viver pelos valores dos outros, que esse é é o primeiro exercício que eu faço na minha mentoria individual, é de valores, porque às vezes você tem seus valores, mas seus valores são da sua família, não são seus, aí você acha que você não é motivado, que você procrastina, porque os valores não são seus, os valores foram dados pela sociedade.
A sobrevivência na natureza sem preparação, que na verdade é essa realidade, né? Sobre navegar esse labirinto. Esse vídeo vai ficar enorme, mas enfim. Pensar que ser famoso te trará felicidade, postar demais nas redes sociais, usar mídias sociais para obter amor e validação, ser um fã obcecado de celebridades, acreditar em promessas impossíveis, ficar preso naquele autoaperfeiçoamento impossível, que nunca vai chegar um momento onde a gente é perfeito, né? Maximização de lucros a qualquer custo, você tá naquela empresa e você quer trapacear, você quer roubar porque você quer maximizar os seus lucros a qualquer custo, então você tá aberto a fazer qualquer coisa, inclusive perder sua dignidade. Contratos legais complicados, defesa e confissão forçadas pela polícia. Tem umas aleatórias aqui, porque eu pedi pro AI me ajudar, né, das coisas que eu já li, então pegou umas coisas aleatórias. Pensar que é imune às armadilhas do labirinto. Pensar que já escapou de uma armadilha. Pensar que não é suscetível ao auto-engano. E é aí que eu falo que o ego tá enfiado ali onde a gente menos espera. Criticar e julgar os outros excessivamente. Negar que caiu em uma armadilha. Paranoia sobre evitar armadilhas. Julgar-se por cair na armadilha. Porque quando a gente cai numa armadilha, a gente fica muito tempo porque a gente demora muito tempo para assumir que a gente caiu na armadilha. Né? Cometi um erro, só que é tão difícil assumir para mim mesmo que eu cometi um erro, deixa eu continuar aqui nessa armadilha. Eu acho que é uma das maiores ciladas. Excesso de empatia, eu posso falar isso por mim mesma, eu não posso ver ninguém chorando que eu choro também. Aí eu volto e falo, não, a vida de cada um é a vida de cada um. A pessoa tá passando por um processo que eu também já passei, deixa eu respeitar o processo dela, eu não preciso me perder nas emoções de outras pessoas. Muito forte essa pra mim. Pensar que todos experimentam a realidade, experienciam, né, a realidade da mesma forma. Não, cada pessoa, 8 bilhões de pessoas nessa realidade experienciam a realidade de uma forma completamente diferente, que vai depender da genética, do emocional, do psicológico, vai depender do biológico da pessoa. Cada pessoa experiencia diferente, vai depender também da infância da pessoa, do DNA dela, da parte ancestral, né, epigenéticas. Então, cada pessoa experiencia a realidade da mesma forma. Não pense que, fulano não me entende. Sim, porque ele entende de acordo com o que ele já experienciou na realidade dele. Generalizações excessivas, que eu vejo que é uma coisa que eu faço, porque homens não sei o que lá, e nem todo homem é assim. Então, parar de generalizar. Todos os políticos, é generalização, a gente faz muita generalização. Pressupor que os outros têm as mesmas capacidades que você. Ser excessivamente racional. Pensar que a liberdade é um bem absoluto, que todo mundo, todo mundo pode ter liberdade, sendo que eu sei que a liberdade que eu tenho aqui, muitas pessoas não podem ter no Brasil, principalmente falando de psicodélicos, porque no Brasil acontece muito mais coisas, né? Então, pensar que a liberdade todo mundo tem acesso à liberdade que eu tenho. Vibrações positivas, que é a famosa positividade tóxica, né? Good vibes. Não, a vida é fodida. Para de ficar falando que tudo é positivo. Não é assim. Vamos enfrentar o que precisa ser feito aqui. Demonizar a sobrevivência e o egoísmo, que é basicamente ficar falando, nossa, mas eu tenho que viver nessa realidade, eu tenho que sobreviver aqui, eu não pedi pra nascer, blá blá blá. E o egoísmo no geral de só pensar em você, porque quando você tá na sobrevivência, você só pensa em você, né? Então você fica nesse folgado de não quer participar da realidade, aí os outros têm que cuidar de você, os outros precisam pensar em você, porque você não tá pensando em você. Então, na verdade, é um certo egoísmo você ficar nesse modo de sobrevivência. Tomar pontos de vistas esses extremos, né? Ficar na política, ou é aquilo. Quando você quebra a sua integridade com você mesmo, seu relacionamento com você mesmo. Moralidade e virtude, que é muita cilada, é tão fácil a gente perder a nossa integridade no geral, né? Nossas morais, os nossos valores. Pensar que você é bom, na verdade, quando na verdade você é uma pessoa má, que tá preso no modo de sobrevivência, porque você tá tão preso dentro de você no egoísmo, você não consegue ver o que você tá fazendo com as outras pessoas. O complexo de massas, pensamento em massa, ficar preso em pensamento de outras pessoas. Filosofia de poltrona, que você só fica falando sobre filosofia e não aplica nada na sua vida. Comunicação passiva-agressiva, não se comunicar em relacionamentos, ouvir o que você quer ouvir, não o que as pessoas realmente falaram, que entra dentro de comunicação, chamar as pessoas de loucas ou iludidas, julgamentos no geral, nostalgia do passado,
polarização política, crescimento constante, ficar ali sempre, é o progressista que só quer crescer, crescer, crescer e não pensa que não dá para crescer o tempo inteiro, precisa haver uma certa estabilidade. Pensamento em grupo e câmeras de eco, que nada mais é tipo, eu acredito numa coisa, eu só sigo páginas que falam sobre aquilo e aí eu reforço mais ainda a minha ideologia sobre aquilo, que vira um eco, né? Eu acredito naquilo, aí eu só fico em volta de pessoas que repetem aquilo, só sigo páginas. Aí você tá dentro de uma câmera que tá só ecoando a mesma coisa, e é pensamento em grupo, basicamente. Você não tem a habilidade de abrir a sua mente para aprender coisas novas porque você tá preso dentro daquilo. Você se colocou, às vezes, dentro de uma ideologia que você não consegue ver o lado das outras pessoas. Fixação em métricas, ficar só pensando em números, resultados, como é que vai, produtividade, ficar só pensando naquilo. Scapegoating, que é não sei explicar o que é scapegoating em inglês, vamos lá, tô quase terminando. Narrativas de progresso constante. Que foi o que eu falei anteriormente, ficar só no progresso, 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 sem pensar que a gente precisa ter uma estabilidade, né? Precisa ser conservador, muitas vezes, na nossa vida, pra gente criar alguma coisa de substância que tenha fundação forte. E a última é bypass, spiritual bypass, que é você estudar espiritualidade, e porque você estudou intelectualmente, você acha que você já integrou na sua realidade, mas na verdade você não integrou nada, você tá mais perdido do que antes, porque você só tá falando sobre aquelas coisas, você não tá integrando, não tá incorporando no seu dia a dia. Aí fica masturbação mental, né? Você não é porque você leu sobre aquilo que você já entendeu, você nunca teve uma experiência direta. Agora, quais são as formas de evitar as armadilhas? Isso aqui eu vou tentar dar uma resumida, mas a principal coisa que eu falo é sobre pensamento sistêmico, que é essa habilidade da gente sair da nossa vida, enxergar a nossa vida de um ponto de vista mais elevado. Usar a lente das armadilhas. Adote a mentalidade de identificar as armadilhas. Fala, isso aqui é uma armadilha, esse relacionamento é uma armadilha, essa amizade é uma armadilha, esse curso que eu tô comprando é uma armadilha, esse consumismo que eu tô fazendo agora é uma armadilha. Então, ter essa mentalidade de que a vida é uma armadilha. Esperar as armadilhas. Pesquise e espere as armadilhas. E saiba que elas vão vir. Não fica pensando que, eu não vou cair, eu não vou cair, não vou cair. Você já caiu. Evite desespero e necessidade. Quando você está em modo de sobrevivência, né, você se torna uma presa fácil para as pessoas que estão te apresentando pílulas mágicas dentro desse labirinto. Pensamento a longo prazo. Evite as soluções a curto prazo, que é as gratificações instantâneas, né, que a gente tem na realidade hoje. Tenha clareza dos seus valores, mantenha seus valores e não comprometa sua integridade. Distinguir o valor real do valor falso. Foque no valor profundo e real. Porque assim, por exemplo, se eu como um lanche do McDonald's, fast food, no momento aquilo fez bem pra mim, mas depois não vai fazer bem. Então o pensamento a longo prazo é eu pensar que por mais que isso tenha um gosto bom nesse momento e faça eu me sentir bem nesse momento, mais pra frente não vai. Então, delayed gratification, né? A gente tem a habilidade de atrasar a gratificação e não esperar coisas a curto prazo. Cuidado com o que as pessoas dizem, estejam atentos, porque a maior parte das pessoas, 99% das pessoas estão presas no labirinto. Pouquíssimas pessoas se libertaram e pouquíssimas pessoas estão vivendo dentro do labirinto com qualidade de vida, então não fique escutando qualquer pessoa. Filtre, né, o conteúdo que você assiste. Contemple as armadilhas, reflita sobre as armadilhas potenciais de cada área, sabe, principalmente relacionamentos. Se eu tô num padrão, comece a contemplar o que tá acontecendo ali. Use técnicas para você conseguir visualizar as suas falhas antes de você iniciar um projeto, que é esse otimismo cego que você começou e você nem pensou em quais são as ciladas que você pode cair ali dentro daquele projeto, seja profissional, seja pessoal. Então, ter a habilidade de planejamento vai te ajudar com isso. Aprender com o seu fracasso. Né? Se você parar para pensar, eu acho que um exercício bom é você fazer uma lista das ciladas que você já caiu, das bolhas que você já entrou, de ideologia, de, sei lá, ativismo, de que você começou a ser vegano e começa a falar para todo mundo que não pode comer carne, ou você só come carne e você quer que todo mundo coma carne, quais são as ciladas que você já caiu.
Pergunte a especialistas, pergunte conselhos de especialistas sobre essas armadilhas, de pessoas, coaches, terapeutas, pessoas que já entendem da armadilha. Não adianta você se superestimar achando que você sabe todas as armadilhas. A melhor forma é você estudar pessoas, né? Estudar, a gente tem o YouTube hoje em dia, ou contratar pessoas, consultoria com pessoas que já entendem as armadilhas, pessoas que já têm bastante experiência. Se exponha-se às experiências da vida, muitas experiências massivas. Quanto mais você experiencia, mais você aprende. Então, não dá pro rato ficar parado ali no meio do labirinto sem fazer nada. Eu vou ficar parado porque eu não eu não caio em nenhuma armadilha. Se você ficar parado, já é uma armadilha, né? Então, quanto mais experiência, quanto mais você errar, mais você aprende, basicamente. Leia muito, a leitura amplia a sua compreensão das armadilhas. Isso daqui é muito importante. Livros, mas saber quais livros, né? Porque muitos livros as pessoas estão ensinando pra gente o caminho delas. Elas não estão falando sobre as armadilhas da vida. Elas estão querendo elas estão falando das armadilhas que elas caíram. Mas pense que essas armadilhas é uma construção interna dentro do nosso psicológico. A gente vai cair em armadilhas diferentes dependendo de quem a gente é. E como eu falei, cada pessoa experiencia a realidade de uma forma diferente. Então leia conteúdo bom. Adote uma atitude de enfrentar a verdade. Igual eu falei anteriormente, quando a gente cai numa cilada, é muito difícil a gente assumir que a gente caiu numa cilada, né? O nosso ego fica ferido. Eu caí na cilada, puta que pariu, eu caí de novo. Então, assumir, enfrentar a verdade é a melhor forma da gente conseguir passar pra próxima. Ok, eu caí na cilada, deixa eu me levantar, deixa eu sair desse buraco e continuar o baile, né? Busque perspectivas diversas, que isso daqui é uma habilidade de pensamento sistêmico também, do estágio amarelo. Se você não assistiu ainda a minha série da dinâmica espiral, é uma habilidade de você... Quanto mais perspectivas você tiver, melhor. Porque significa... Pensa que o que são perspectivas dentro desse labirinto? São vários caminhos possíveis. Quanto mais você segue vários caminhos possíveis, quando pensa que tem esse labirinto e existem, sei lá, 57 formas de chegar na saída. Então, quanto mais você estudar, e se ao invés de você entrar na rua e experienciar por você mesmo, você estuda, eu posso ir por aqui, que é o planejamento, o pensamento sistêmico, é você sair da ilha para ver a ilha, né? Ver que cada perspectiva carrega um pedaço do quebra-cabeça. Busque desenvolvimento cognitivo, alcançar um estágio de desenvolvimento mais consciente, porque se você não tem essa habilidade de pensamento sistêmico, de sair ali do labirinto, você vai cair dentro de todas as armadilhas. Outra é tornar-se consciente do contexto. Entenda como o contexto afeta a situação. Entender o contexto é entender esse labirinto. Entender onde é que você tá na sua vida. Eu tô num momento onde eu tô tentando aprender sobre finanças e blá blá. Quais são as ciladas do mundo financeiro? Quais são as ciladas que a maior parte das pessoas... Deixa eu ver as pessoas que conseguiram ter sucesso financeiro. O que elas fizeram? Quais foram as ciladas dessas pessoas? E entenda o contexto, né, como todo. Princípio de busque soluções sustentáveis em todos os aspectos da vida. Soluções sustentáveis nada mais é do que ter um pensamento integral da sua vida. Pensar que, porque eu resolvi uma parte. Não, nós temos várias áreas da nossa vida. E pensa que um ser humano é um diamante, tem várias faces do diamante. Não adianta você resolver uma coisinha e não ver que aquilo está afetando o todo. E um problema que tem aqui está afetando do outro lado. E ver você como um ser humano completo. Várias faces desse ser humano. Tem a luz, tem a sombra, tem a parte boa, tem a parte ruim, tem a parte que eu sou viciado nisso. Então, veja você como um ser holístico, né? O que é holístico? É você ver a figura geral de quem você é. Usar a inteligência artificial, utilizar a AI para identificar as falhas e armadilhas do seu pensamento. Igual eu fiz aqui, eu joguei um monte de coisa no AI que dá para fazer um brainstorming de ciladas que eu já caí, de quais são as principais ciladas, porque o AI é um banco de dados, né? E tem muitos livros, muitas coisas ali. Então, se eu colocar quem que estudou sobre ciladas, quais são as principais ciladas que eu posso cair na minha vida... Tem até AI que faz terapia, né? Hoje em dia. E dá para você jogar lá quais são como é que fala? As técnicas, né? As abordagens que são mais eficientes de acordo com a minha personalidade, com o que eu preciso na minha vida, trabalho da sombra. E a última é manter um equilíbrio da vida. Encontre um equilíbrio adequado para evitar extremos e armadilhas associadas à nossa vida no geral. Eu vou fechar isso daqui falando sobre equilíbrio, porque eu vejo que
Uma das maiores ciladas é a gente focar em coisas que não são necessidade da gente naquele momento. Por exemplo, ficar lendo outro livro de espiritualidade quando você sabe muito bem que você precisa cuidar do seu corpo, começar a fazer exercício físico, comer melhor, e aí passou mais um ano, você não perdeu peso, não tá se exercitando ainda, aí você tá lendo um livro sobre espiritualidade, aí você tem que ver, não, esse ano é um foco meu focar na minha saúde, esse ano foi pra mim focar na minha saúde, e o corpo que eu tenho agora eu nunca tive na minha vida, então foi um foco, se exercitar todos os dias, comer melhor, a minha dieta nunca esteve tão limpa em toda a minha vida, me exercitar, porque foi um foco do começo do ano, focar na minha saúde e focar nas minhas finanças também. É a primeira vez na minha vida que eu tô colocando tudo que eu gasto dentro de uma planilha. Eu tô lendo livros sobre finanças, então quais são os seus focos? A gente tem a pizza, tem várias áreas da sua vida, quais são as áreas, prioridades. Esse equilíbrio, ele só vai vir quando você trouxer prioridades para sua vida. Quais são as prioridades? É eu ler mais um livro falando sobre o sonho lúcido, ou é eu ler sobre finanças porque eu não tô estável financeiramente? Então, você começa a ver que muito do caminho da espiritualidade é para fugir da gente mesmo, né? Não que sonho lúcido seja do caminho da espiritualidade, mas é basicamente você tá aprendendo a sair do seu corpo, viagens astrais. Qual que é a minha prioridade no momento? Deixa eu cuidar disso. E aí quando você tem aquele objetivo no começo do ano, o ano passou, você tá trabalhando só naquelas 3 áreas ali. Você não tá trabalhando em 50 mil coisas, saber priorizar. Quando você consegue priorizar, a sua vida vai ter mais equilíbrio, porque aí você consegue ter mais tempo para fazer as coisas que você precisa fazer. E é isso, esse vídeo ficou massivo, enorme, mas é necessário porque a vida em si é uma cilada. Se a gente não consegue ter essa habilidade de ver essas ciladas psicológicas, né, esse labirinto mental que é a nossa identidade, a gente cai em cilada de anos. Não é uma coisa que, não uma ciladinha, um buraquinho que eu caí, levantei. Não, esses buracos, algum deles podem ser mortais. Se você entra num relacionamento abusivo, que a pessoa é altamente agressiva, às vezes a pessoa pode te matar. Essa é uma cilada. Então, outra cilada é você nunca cuidar do seu corpo. É uma cilada que, eventualmente, sei lá, você vai ter um ataque cardíaco, alguma coisa, ou vai te impedir de você conquistar coisas na sua vida. Não que você vai morrer, mas, assim, muitas ciladas, né, vale lembrar, muitas ciladas são realmente mortais. Então, a importância desse trabalho, a importância da gente entender, porque estudar essas ciladas é se planejar. É se planejar. Porque você não entra no oceano sem saber que criaturas que tem ali. Mas já tem tubarão aqui? Teve casos de ataque de tubarão? Aí você mergulha, você tá lá nadando todos os dias e não pensa que criatura. Tem água viva? Tem água viva? Tem tubarão? Então, a nossa habilidade de se preparar, de estudar essas ciladas, é um ato de auto-amor. Da gente querer mais pra gente, querer ter uma vida mais equilibrada, querer priorizar as coisas certas. Quem quiser fazer mentoria individual comigo, o link tá aqui embaixo, pode buscar uma sessão de 30 minutos ou uma sessão já de 1 hora, entre em contato comigo, busca lá que eu te mando as informações. E é isso, o vídeo de hoje ficou grande, mas eu sei que esse vídeo é um vídeo muito importante. Se você puder, faça, né, exercício aqui, faça uma lista das ciladas que você já caiu na sua vida e principalmente veja as áreas da sua vida que você está focando nesse momento e quais são as ciladas. Aqui a gente já está na metade do ano. O que a gente fez nesse ano? Olha, tava lá na minha lista que eu queria fazer exercício físico e até agora eu não comecei, nem assinei para ir lá na academia, nem me inscrevi e não tô cuidando do meu corpo e mais um ano tá passando. Porque essas ciladas não é só um buraco que você cai e eventualmente você sai. Muitas dessas ciladas é um loop infinito. De relacionamento tóxico, de não cuidar do seu corpo, e são coisas ancestrais que estão rodando ali, que muitas pessoas da nossa família já repetiram, e cabe a gente examinar, contemplar, estudar, ler os livros certos, estudar a gente, como é que a gente funciona, não superestimar subestimar, né, eu acho que tô falando errado, subestimar o nosso ego, achar que, não, eu já entendo as armadilhas, não. Humildade, né, uma das coisas aqui é falta de humildade. E é isso, muito obrigada, não esquece de dar uma curtida aí no vídeo e a semana que vem tem mais. Um beijo grande.